Olá, eu sou o professor Felipe Aron e sim, eu voltei! Vocês pediram, vocês insistiram nos comentários, mandando mensagens no Facebook, eu também fiquei com saudade e resolvi voltar. E o nosso assunto hoje é a Revolução Russa, em 5 atos. Antes de mais nada, se inscreve no meu canal. Antes da minha última videoaula não tinha nem 3.000 inscritos e agora tá com 3.500 e pouco. Tô feliz aí que o meu canal tem crescido mesmo que eu fiquei ausente. Então vamos lá de uma vez. O primeiro ato é a Rússia antes de 17, do ano da Revolução. A Rússia era um país predominantemente agrícola, com alguns poucos centros urbanos industrializados. Ela também era uma monarquia absolutista, que estava passando aos poucos, mas bem aos poucos mesmo, por algumas reformas liberais. Estavam se proliferando na clandestinidade vários grupos comunistas, anarquistas e liberais, e apesar aí dos sonhos militares e expansionistas do czar, czar era o nome do rei, do imperador que se dava na Rússia, vem de César. Apesar dele ter sonhos expansionistas e tal, não estava dando certo. A Rússia já há um tempão estava perdendo guerras porque ela não conseguia mais competir com exércitos de Inglaterra, França e outros países. Então ela foi derrotada na Guerra da Crimeia em 1853, na Guerra contra o Japão em 1904 e 1905. E se você vê o meu vídeo da Primeira Guerra Mundial, ela também levou um couro lá da Alemanha em 1914. Vamos nos concentrar aqui na derrota para o Japão. Vários militares começaram a desertar, a abandonar o exército russo, revoltas, principalmente no baixo escalão do exército e da marinha. E além disso, várias manifestações começaram a ocorrer nos centros urbanos, nas cidades da Rússia. Isso daí levou o czar a escolher o caminho da repressão. Então ele reprimiu uma manifestação que teve, o que acabou sendo chamado de o Domingo Sangrento. Após o massacre contra civis, que foi esse Domingo Sangrento, o próprio czar percebeu que estava passando um pouco dos limites e começou a fazer certas reformas liberais. A mais importante que vamos falar aqui é que ele criou a Duma, o parlamento russo. Esse parlamento era para ter certa liberdade, para ele ter ideias divergentes e tal. Só que tão logo ele começou a ir contra as ideias do czar, a ter muita oposição, o próprio czar já começou a enfraquecê-lo e até acabar com esse parlamento aí. Por outro lado, existia de maneira clandestina na Rússia um negócio chamado Soviet, que em russo quer dizer o conselho. Ele era tipo um sindicato, existia nas fábricas e tal, mas também em alguns momentos lembrava uma associação de bairro ou uma câmara dos vereadores, porque tinha em vários bairros, em várias cidades e até em áreas rurais. Esses sovietes, eles formavam uma espécie de um poder paralelo. Claro que eles eram perseguidos aí pela polícia do czar, pela polícia russa. Então nós chegamos agora até o ato 2. Quem liderou a revolução? Existia na Rússia o Partido Operário Social Democrata Russo. Um partido que tinha ideias socialistas e comunistas. Conforme esse partido foi crescendo, a sua coesão interna começou a ruir. Começou a ter discordâncias, a ter facções internas, até que eles fizeram um congresso em 1902. A tensão foi tão grande que ele se dividiu em 2 pedaços. Um chamado de Menchevique, que em russo significa a minoria. Esse grupo era mais moderado, apesar de ser também esquerdista, de ser socialista. Já o outro grupo era o grupo dos bolcheviques. Eles eram muito mais radicais e eles não tinham problema nenhum em admitir que eles seguiam a ideologia comunista. Enfim, o tempo foi passando e quando chega em 1917, com a Rússia já sofrendo com a guerra, milhões de pessoas morreram, outras ficaram debilitadas. Em fevereiro para o calendário russo e março para o nosso calendário, porque eles usavam um diferente. Os mencheviques é que chegaram ao poder primeiro. Eles eram liderados por um cara chamado Kerensky. Esse Kerensky, ele até tinha ideias sinceras, ele era bem intencionado, bacana. Acontece que ele acabou não mudando muita coisa porque o fundamental ele não fez. Ele não conseguiu tirar a Rússia da guerra. Ele percebeu que a Alemanha não estava disposta a uma negociação tão amigável
né, de paz entre eles. E ao mesmo tempo ele via que a guerra já estava se encaminhando para um momento em que tudo levava a crer que os Estados Unidos iriam entrar na guerra ao lado da Inglaterra, da França, né? A guerra não demoraria muito mais tempo. Para ele, que via lá do palácio, né, a guerra não vai demorar muito mais tempo, eram apenas palavras fáceis de se engolir. Mas para o povo que estava sofrendo com a fome diária, para os caras que estavam na guerra lutando e perdendo, para eles não tinha essa de vai demorar mais tempo ou menos tempo. Eles queriam sair da guerra imediatamente. E então, os bolcheviques, liderados por um político muito hábil, o Lenin, jogaram lá um slogan: pão, paz e terra. E começaram a botar na cabeça das pessoas: se vocês tirarem o Kerensky, nos ajudarem, nos colocarem no poder, a gente vai fazer a paz, a gente vai dar terra para todo mundo e a gente também vai dar pão para todo mundo, distribuir o alimento. Até que chega em outubro, ou no nosso calendário, novembro do mesmo ano, e o povo realmente vai lá, cerca o palácio do Kerensky, e acabou, colocam os bolcheviques liderados pelo Lenin no poder. De fato, a primeira coisa que o Lenin tenta fazer é ir negociar a paz com a Alemanha. Isso daí vai nos levar agora até o ato 3. Afinal, quem é esse Lenin? Então, meus amigos, vamos fazer uma pausa aqui na nossa cronologia e tentar entender as coisas pela cabeça do líder da revolução, pela cabeça do Lenin, né? Lenin é um cara que acredita numa ideia que ele leu num autor chamado Karl Marx, que é um cara do comunismo, né? Uma ideia chamada luta de classes. Então, para ele, os interesses da classe dos proprietários, os caras que são donos de fábricas, fazendeiros, o interesse desses caras é sempre lucrar mais, ganhar mais. E o interesse dos caras que trabalham para eles, dos trabalhadores, é aumentar o seu salário. Então ele acha que não dá para conciliar. Se os caras trabalhadores aumentarem seu salário, vai diminuir o lucro dos donos. Se os donos aumentarem seus lucros, vai ter que diminuir o salário. Então ele acha que não tem conciliação. Por esse motivo, ele está pouco se lixando para a Duma, para todas essas reformas liberais que o Tsar fez. Mesmo depois dessas reformas terem sido feitas, ele continuou participando em movimentos clandestinos, em assalto a banco e essas coisas todas. O que inclusive incentivou o Tsar a depois cortar essas reformas que ele estava fazendo. Outra característica do Lenin é que ele é muito radical e ele não se incomoda nem um pouco com isso. Ele não está nem aí se ele está remando contra a maré. Um exemplo, pouco antes da Primeira Guerra Mundial começar, muitas pessoas da esquerda mundial aí com quem ele andava se entusiasmaram com o nacionalismo, a propaganda da guerra, e ele não. Ele foi uma das poucas vozes que ficou contra a guerra e que falou: não, tem que manter a luta de classes, luta entre países não tem nada a ver e tal. E ele não se incomoda em perder votações para manter a sua ideia. Isso torna ele uma pessoa carismática e também, em alguns momentos, apesar dele ser radical, ele também é muito prático. Ele estava no exílio na época da Primeira Guerra Mundial. Em 17 ainda, quando Kerensky assumiu no início da Revolução, Lenin estava no exílio, estava lá entre Alemanha e Suíça. E o que aconteceu? Ele fez um acordo com o governo da Alemanha, que o governo alemão ofereceu um trem para ele voltar para a Rússia. Ou seja, ele aceitou um acordo com os caras que estavam atacando a Rússia. Porque para o governo alemão pensou assim: o Lenin é um cara que vai vir para causar, né? Ele vai tumultuar ali na Rússia, vai ficar até mais fácil para a gente a guerra. A gente pode dizer que para o Lenin os fins justificam os meios. Logo depois que ele começou a liderar a revolução, uma das primeiras medidas dele foi mandar executar o Tsar e toda a sua família, só para os caras não trazerem problemas no futuro. A gente pode resumir dessa forma: o Lenin é um cara que prefere bater de frente a conciliar. Enfim, agora vamos voltar aqui para a nossa cronologia. Estamos já no ato 4. A saída da guerra e a consolidação da União Soviética. Bom, quando Lenin resolve fazer a paz com a Alemanha, quem vai negociar o tratado é um grupo liderado por um cara chamado Trotsky.
Esse Trotsky vai lá iniciar a negociação com a Alemanha, mas a Alemanha joga duro. A Alemanha não quer saber de, se são comunistas e querem fazer a paz, hippie, não sei o que. Tô me lixando pra isso aí. Se vocês não pagarem uma grande fatia do território que a gente conquistou, nada de paz, a gente dá bombardeia Moscou depois. Aí o Trotsky, oh meu Deus. Ah não, ele era ateu, é verdade. Bom, mas o Trotsky ele pegou e aceitou a negociação, porque afinal a prioridade era a paz. Então foi uma paz aí bem humilhante, na verdade, em que a Alemanha ganhou da Rússia vários territórios. E aí, após sair da Primeira Guerra Mundial, e após até a Primeira Guerra Mundial acabar, começa na Rússia a chamada Guerra Civil. Porque, afinal, o Lenin, pelo estilo que eu falei pra vocês, ele tentou impor o comunismo à força na Rússia, chamado comunismo de guerra, como ele mesmo nomeou. E ele enfrentou uma grande resistência dos fazendeiros, dos industriais e das pessoas que de repente nem tinham nada, mas não queriam comunismo nenhum. E aí esses industriais e tal, eles contratam uma série de mercenários, né, gente que acabou ficando desempregada com o final da Primeira Guerra, e montam uma grande tropa. Essa tropa enfrenta os caras que Trotsky conseguiu arregimentar, novamente o Trotsky, né, formando o Exército Vermelho. O Exército Vermelho, mesmo não sendo profissional, ele vence. E lá para 1921 acaba a Guerra Civil. Paralelamente, um outro ministro do Lenin, no caso lá na Rússia, era chamado de o Comissário do Povo. O Stalin, ele era o Comissário do Povo para o interior, lá, para as nacionalidades. Ele estava integrando todas as nações, né, que estavam sob o poder bolchevique, e fundou em 1922 essa entidade que conhecemos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse momento, após consolidar aí a vitória na Guerra Civil, em 21, o Lenin percebeu que a economia do país estava quebrada, destruída após tantos conflitos. Então ele cria algo chamado Nova Política Econômica. Ela reintroduz algumas coisas do capitalismo, por exemplo, a propriedade privada, a negociação de salários e tal, porque ele percebeu, assim, na cabeça dele, o capitalismo é um regime que faz o país crescer. O problema na cabeça dele é que esse crescimento vem junto de criação de pobres e ricos, e isso ele era contra. Ele achava que tinha que ter o crescimento primeiro, que para ele o comunismo era dividir depois tudo, né, todos esses bens. O Lenin nunca teve a oportunidade de ver a conclusão desse seu plano, porque lá para 22 a saúde dele começa a piorar, até que em 1924 ele acaba morrendo. E então os seus principais colaboradores começam a disputar o poder. Nós chegamos até o ato 5, a sucessão de Lenin. Após a morte do Lenin, ele se torna uma figura lendária. O seu funeral é tipo o funeral do Michael Jackson, sabe? Um negócio tipo... Os caras do recém-criado partido a disputar o poder, o primeiro deles é o Trotsky, que eu já falei antes. Ele era o comissário do povo das relações exteriores. Trotsky era um cara que falava difícil, era um cara intelectual, visto como competente, um cara que lia tudo, um cara que você fala com ele e você se sente julgado por ele até. Como se ele falasse com você e ele pensasse, tola criatura mortal. Então o Trotsky, as pessoas não duvidavam da capacidade intelectual dele, mas temiam, eram intimidadas por ele. E além disso ele era muito vaidoso e bem arrogante. Trotsky, ele era o famoso o dono da razão. E o Stalin, ele sabia disso, né? O Stalin é outra pessoa que disputava com Trotsky. Ele era um cara simples, de origem humilde, né? Até uma fala meio caipira. Bom, o cara, ele era humildão, assim. Pelo menos parecia no começo. Que inclusive sofria muito bullying aí do grupo do Trotsky, né? O cara é ignorante, não sabe nem falar direito. O cara que, esse daí vai ficar no trabalho braçal, vai ficar entregando panfleto. Mas o Stalin, ele era muito esforçado. Pro Stalin não tinha tempo ruim. Stalin significa isso, homem de ferro, homem de aço. Porque ele era incansável no trabalho. A vida dele era o trabalho. As pessoas, né, podem até falar, o Stalin acabou se tornando um dos maiores tiranos da humanidade. Verdade. Mas agora, o cara tem essa característica. Para ele é trabalho. A vida dele era aquilo. Isso tornou ele uma pessoa que tinha essa admiração dos outros, né? E acabou que na
disputa pelo poder, o Stalin prevaleceu. Apesar de toda a aparência humilde, ele era um cara astuto, muito ambicioso e principalmente um cara muito sangue frio. Trotsky estava brincando com fogo ao ficar zoando o Stalin. Tanto é que logo depois que o cara virou aí o líder soviético, passou uns anos, ele conseguiu expulsar o Trotsky do país. O Trotsky foi indo de país em país, até a hora que ele foi parar no México. E aí lá ele continuou criticando o governo, né, e tal. Ah, uma curiosidade, sabe de onde vem o nome Trotsky? Isso eu li quando eu li a biografia desse cara. O nome dele é Lev Davidovich Bronstein. Ele diz que ele foi preso uma vez e o carcereiro que ajudou ele a escapar, que acho que também era comunista, e quando ele estava escapando ele chegou pro carcereiro e falou: qual que é o teu nome? Só pra eu saber. Aí o carcereiro falou: meu nome é Trotsky. Aí no futuro, quando ele teve que dar um nome fictício, clandestino, falou: qual vai ser seu nome? Ele, meu nome vai ser Trotsky. Legal, né? Tipo uma curiosidade. Bom, então, ele foi parar no México, ele pegou e fez críticas e críticas ao governo soviético, ao que ele chamou de stalinismo, porque ele ficou realmente bolado de ter sido deixado de lado na União Soviética, até que um dia ele parou com as críticas. Sabe por quê? Porque simplesmente o Stalin mandou um agente lá, esse agente levou uma picareta daquela de cortar gelo, não, de cortar iceberg. O cara chegou lá, né, começou a conquistar o Trotsky falando: fiz um texto, você não quer ler? E óbvio, o cara vaidoso, né? Deixa eu ler aqui. E aí o cara pegou a picareta e deu-lhe na cara do Trotsky. Putz, aí o cara morreu em 1940. Então é isso. Alguma outra videoaula aí eu vou falar sobre como foi o governo do Stalin. E espero que vocês tenham gostado. E vamos ver aí se eu mantenho o ritmo e faço outras videoaulas. É isso aí, meus amigos. Estou muito feliz de voltar e falou!